Olá, sou o Rodrigo Cordeiro. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa jornada Lean. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta que é bastante utilizada tanto para o processo de brainstorming, para a construção de A3, para workshops que nós realizamos aqui tanto dentro da Numen com os clientes também. Essa ferramenta se chama Miro, ela está aqui na minha tela, vocês já conseguem olhar um pouquinho sobre ela. Vai ser um treinamento muito básico, tá? É só para você conhecer as principais opções, as principais ferramentas que nós mais utilizamos, mas tem um vasto material do Miro dentro da própria galeria, do próprio site deles aí na internet. Tem material muito bom, que você consegue se aprofundar muito mais, tá bom? Então, o intuito hoje aqui é realmente que você conheça o básico do Miro para já conseguir usar na participação de A3, por exemplo, e de outros eventos que você provavelmente vai participar aqui dentro da Numen. Bom, primeiro falar um pouquinho do que é o Miro em si. O Miro é uma ferramenta, né, um grande quadro branco aí, colaborativo e interativo, disponível aí para a gente conseguir acessar várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Já vi vídeos aí com 100 pessoas usando o Miro ao mesmo tempo, para você ter uma ideia. Não sei exatamente hoje, né? E eles mudam bastante algumas regras aí do Miro. É bom sempre acompanhar qual que é o limite, como que está funcionando na época em que você vai estar vendo esse vídeo aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho para vocês. Primeiro, eu quero explicar um pouco sobre a navegação dele. Como eu disse, você percebe que é um grande quadro branco aí, né? Onde nós temos uma série, podemos ter uma série de informações. E você vê que distanciando você consegue perceber que a capacidade de armazenar informações, de criar quadros aqui é muito grande realmente, tá? É, Aliás, antes da gente focar aqui na navegação, falar um pouquinho para vocês dos modelos, né, de contas que o Miro oferece. O Miro ele tem a conta gratuita, que tem, você consegue acessar bastante coisa, construir bastante coisa legal já nessa conta gratuita. Hoje, na época em que eu gravo esse vídeo, pelo menos, tá? Você tem condições de criar 3 quadros editáveis. Então você consegue ter sempre 3 quadros onde você consegue modificar, criar e colaborar, chamar outras pessoas para participarem desses quadros também. E aí, na medida em que você criar um quarto quadro, aí o primeiro que você criou, ele passa a ser um quadro bloqueado, digamos assim. Você não consegue mais editar, ele não é mais editável, tá? Então, esse é o modelo da conta gratuita. E tem uma conta paga, que aí tem uma série de acessos. Você consegue criar muito mais quadros. Você tem também algumas opções aqui, que eu nem vou entrar muito no detalhe hoje, que na conta paga você tem e que na conta gratuita você não tem. Mas a recomendação é faça o seu cadastro, tá? No miro.com, é gratuito, como eu disse. Comece a construir quadros ali, comece a interagir. Ele é bastante intuitivo, tem bastante coisa que é muito parecida com outras ferramentas já conhecidas. E na medida em que você perceber realmente a necessidade de ter uma conta paga, você avalia se realmente isso é necessário, tá? Mas, como eu já disse, na conta gratuita já tem bastante opção bem legal. Então vamos lá, agora sim falar um pouquinho da navegação dele. Como eu disse aqui, ele é um quadro enorme, né, e colaborativo aí, onde você consegue colocar uma série de informações aqui. Aqui a gente está, digamos assim, no formato, na visão mais distante possível desse quadro, tá? E você percebe que automaticamente ele gera como se fosse uma mão aqui, né? O meu cursor ele vira uma mão que eu consigo como se fosse arrastar esse quadro para lá e para cá e consigo assim localizar de repente alguma coisa. Uma das formas de navegação é essa. Você pode também usar aí o touchpad do seu computador, você com 2 dedos, né, abrindo os 2 dedos, você consegue ampliar um pouquinho mais, e aí você usa as 2 mãos ali, né, o mouse você vai com a mãozinha aqui movimentando e abrindo 2 dedos, tá? Abrindo 2 dedos ali no touchpad aqui do seu notebook, por exemplo, você consegue aproximar e fechando os 2 dedos você distancia, tá bom?
Esse é um formato, tá? Não tenho touchpad, não estou no notebook, meu mouse também não está muito legal. Você tem essa opção de fazer a navegação por aqui também, tá? No rodapé, você vai ver que tem uma opção onde você consegue fazer o zoom in, né, para mais perto, e aí continua lá com a mãozinha para movimentar aqui, e o zoom out também para deixar mais longe, tá bom? Aqui ainda tem uma opção, falar para vocês, que é o mapa. Você consegue gerar um mapa de tudo que tem. Quando esse seu quadro ele fica muito cheio de informações, esse mapa pode ser útil também para você localizar alguma coisa, tá? Você consegue usá-lo, também é uma opção. Vou desativar o mapinha aqui, a gente não vai usar ele agora. Legal. Entendendo a questão da navegação, a princípio, quando você vê aqui essa mãozinha, é isso, então você vai perceber que você não consegue movimentar efetivamente os objetos aqui com esse formato de mãozinha. Então, vamos falar um pouquinho agora dessa barra aqui, e eu já vou começar com a setinha, que aí converte aqui o seu cursor em uma seta, e aí sim você consegue agora começar a selecionar alguns objetos, ok? Você vê que ele está agora, ele não está mais no formato da mãozinha, eu não consigo mais arrastar a tela, então quando está azul, está selecionado, ele está nesse formato onde eu consigo selecionar alguns objetos aqui para poder movimentá-los, tá bom? Legal, então vamos lá. Uma opção legal também é quando você está nesse formato selecionado aqui, ele está como setinha, você apertou a barra de espaço, segurou a barra de espaço do seu teclado, ele vira a mãozinha, soltou, ele volta para o selecionado aqui, tá? Eu particularmente uso bastante esse recurso, ele fica no formato de seleção, mas ele volta, ele vira a mãozinha assim que ele vira essa mãozinha aí para movimentar assim que eu aperto a barra de espaço no meu teclado. Legal. Bom, aqui selecionou. Aí a gente vem, os templates, é uma parte bem interessante quando você está começando a usar o Miro, até para você se inspirar e conhecer um pouquinho das possibilidades que existem. Eu vou dizer que eu não explorei ainda 5% do que tem de opções aqui, muita coisa legal, tá? Recomendo aí que você mergulhe nesses cases que eles já têm aqui, alguns templates bem interessantes mesmo, e você consegue pegar, por exemplo, um template, usar ele do zero, fazer uma prévia, usar ele já com as sugestões também. Não vou entrar nos detalhes aqui nesse nosso curso aqui, porque não é o foco, mas fica uma dica importante aí, os templates para você conhecer um pouquinho mais também no Miro, tá? Texto, muito simples aí, quando a gente quer realmente abrir uma caixa de texto, né, semelhante ali a caixa de texto que a gente tem lá nas ferramentas da Microsoft, por exemplo, no PowerPoint, e aí eu digito o texto aqui, consigo mudar a fonte, é muito parecido com tudo que a gente já conhece, tá? É, lembrando sempre, né, que, por exemplo, aqui ele está com uma fonte 80, né? Isso por conta da distância que eu estou analisando aqui o meu quadro, né, que eu estou usando para fazer o meu quadro aqui. Você sempre considera, observe aí, né, o formato que ele vai fazer sentido, que ele vai combinar com as demais informações que você tenha, para não ficar desproporcional também. Mas isso aí é bem simples, é algo que no dia a dia nós vamos também desenvolvendo. Próximo campo aqui é o Stick Note, né, o famoso post-it. Você clicou aqui, você tem como selecionar uma série de cores aí já estão pré-definidas aí, o padrãozinho lá, o bastante conhecido amarelo. O legal do post-it é que você consegue aqui digitar o texto e ele vai adaptando o tamanho, né, para caber ali, ficar de uma forma legal. E você consegue também ampliar ele, diminuir, tá bom? Você consegue mexer com bastante coisinhas aqui, estilo de fonte, de novo, tá? Uma série de padrões aí que a gente já conhece. Aproveitar que a gente está nesse daqui, você sempre vai ver na maioria dos objetos aqui no Miro uma opção que é esse lock aqui, esse cadeadinho, onde você consegue bloquear aquele elemento dentro do quadro, tá? Se você criou o elemento, você tem condições de bloquear. Por que bloquear? É interessante quando você
colocou uma informação ali que você não quer realmente que ninguém altere e tudo mais. Eu não estou nem dizendo que a pessoa vai alterar por alguma má intenção, tá? Às vezes a pessoa que está aprendendo a mexer no Miro, ainda está se acostumando com essa opção do selecionar e do movimentar, às vezes ela está ali no formato da mão, aí daqui a pouco seleciona e pode mexer em alguma coisa, ou até mesmo você já montou um template que você não quer que altere, você vai lá e coloca o cadeadinho aqui. Aí você não consegue movimentar, a não ser que você selecione, segure por um tempo, ele volta a desbloquear ali o elemento. No caso aqui o post-it, tá bom? Tem bastante recurso legal, também não vou entrar aqui no detalhe, mas você consegue pegar uma série de post-its, por exemplo, copiar e colar num Excel, já transformar ele em células dentro do Excel. É bem legal quando você faz um brainstorm e você quer depois compilar as informações numa planilha, por exemplo. É bem interessante. Aí você vai fazer esse exercício depois aí, é bem legal também. Consegue mudar a cor depois dele também. Isso daqui você vai ver em várias opções, vários recursos também. O Ctrl D duplica também, você consegue modificar, movimentar esse post-it aí. Então esse é o post-it, tá? É bastante utilizado aí dentro do Miro, né? Principalmente quando a gente faz algum tipo de brainstorm, você vê aqui no exercício que a gente fez, onde as pessoas colocaram ali post-it sobre algumas informações que foram solicitadas. Continuando aqui, depois do post-it, a gente tem alguns formatos, alguns básicos aqui, bastante conhecidos também. São formatos que você consegue também, da mesma forma, criar, definir cores, definir o formato da linha ao redor, coloca texto dentro também. Isso aqui ajuda também você a formatar, a fazer alguma coisa. Você consegue puxar também setas dele, linkando, por exemplo, esse objeto a algum outro também, e de novo mudando cor. Tem bastante liberdade, bastante semelhante com algo que a gente já vê lá no PowerPoint, enfim, e outras ferramentas aí bastante conhecidas também. Então tem os shapes aqui, os formatos, né? Você consegue também depois mudar o tipo de formato, se você achar que não fez sentido, você consegue mudar também, tá? Vamos lá, seguindo aqui, a gente tem as próprias linhas mesmo, que você também consegue fazer, mesmo sem ser conectores, depois você consegue conectar em algum objeto, tem algumas setas, né? Aliás, são linhas e setas aqui. Aqui é para escrita livre, e aí lembra um pouquinho lá o antigo Paint, Brush, quem é dos anos 90 e começou usando o computador sabe o que eu estou falando, onde você consegue ali, por exemplo, escrever mesmo, né? Aí, se você não tem um touchpad, ou enfim, uma forma um pouquinho melhor ali, normalmente fica meio difícil dessa escrita ficar legal, né? Mas você consegue usar também, destacar, fazer o highlight ali, tem outras opções. Aqui é aquela escrita livre mesmo, tá bom? É uma caneta para escrita livre. Comentários, você consegue colocar comentários em um determinado objeto, seja uma figura, seja um post-it. Então, de repente, lá no brainstorm, alguém colocou um post-it, você achou interessante, você teve uma ideia para depois trabalhar sobre aquilo. Você pode clicar, colocar um comentário, pode inclusive colocar arroba e o nome da pessoa para lembrar aquela pessoa de olhar aquele comentário que você fez, tá? Os frames são bem interessantes também. Você consegue criar aqui alguns padrões, né? Como a gente já falou, o Miro é esse quadro enorme aí, e aí muitas vezes para você localizar as coisas, eu particularmente recomendo que você use crie frames aqui dentro. Então, como eu criei aqui alguns, eu criei um frame maior e dentro dele alguns modelos, alguns como se fossem slides ali que eu fiz. Isso aqui é do nosso workshop. O frame é interessante, tá? Embora ele esteja aqui no finalzinho, eu recomendo que você comece por ele, tá? Cria um frame e aí dentro desse frame você vai construindo, colocando as imagens, os post-its e tudo mais, tá bom? Esse é o quadro básico, né? Você consegue também fazer o upload de imagens, de arquivos, também você consegue trazer aqui para dentro. Esse daqui de baixo, ele tem alguns recursos, a maioria deles são recursos pagos, tá? Que nem, por exemplo,
O timer ele vai estar disponível numa conta paga. Você consegue colocar um timer, por exemplo, está fazendo uma dinâmica. Olha, pessoal, vamos ter 5 minutos e aí, ou enfim, menos 4 minutos, você determina aqui. Você solta o play, pode até deixar uma musiquinha tocando. Acabou o tempo, toca uma buzina, avisa todo mundo que aquele tempo para o brainstorming acabou e aí agora vai para uma nova etapa. É bem legal esse recurso aqui, mas é da conta paga, tá? Tem como você fazer videochamada direto nele, fazer um recurso de votação também, que é bem interessante. Eu não vou entrar aqui no detalhe agora. Aqui são alguns recursos um pouquinho mais avançados, tá? Nesse nosso treinamento aqui, não vai ser o foco para a gente conversar sobre eles, tá bom? É, Vamos lá, basicamente aqui é isso. Mostrei para vocês o mapa ali embaixo também. O que tem interessante também? Como eu falei, é uma ferramenta colaborativa, né? Eu estou, por exemplo, esse daqui, esse cursor com a setinha em branco, é o do meu computador que eu estou apresentando para vocês. E num outro computador, eu também estou com a minha conta, onde vocês veem lá que eu consigo movimentar. Então, tudo que está acontecendo, imagina se a gente tivesse aqui 20 pessoas participando desse quadro agora, eu estaria vendo todo mundo aqui movimentando, né, e com os nomezinhos escritos aqui, eu conseguiria ver uma lista dessas pessoas aqui, na hora que eu clicasse, apareceria todo mundo que está dentro do meu quadro. Como só tem dois usuários agora, não está aparecendo, só está aparecendo esses dois usuários aqui mesmo. Aí, quando fica muito poluído, uma dica também é usar esse daqui. Você esconde, né, o cursor dos demais colaboradores desse quadro, para o visual ficar um pouquinho mais fácil. Mas quando você está acompanhando e quer saber quem está movimentando, quem está fazendo o que, você deixa esse recurso aqui ativado, tá? Aí, por último aqui, tem mais esse menu com alguns recursos aqui. O mais importante que eu quero falar para vocês é o compartilhar. E aí é onde você consegue convidar pessoas para participar do seu quadro. Então, uma vez que você criou esse quadro, você consegue, por exemplo, criar um link, né, onde você convida. E esse pode ser um link onde você vai convidar a pessoa apenas para visualizar. Ela pode comentar, pode editar, ou não tem acesso. Então, é um link onde a pessoa não tem acesso efetivamente. Você bloqueia o acesso daquele link ali. Você consegue criar em alguns níveis aqui, mas basicamente o que eu sugiro para vocês é, se não for nada confidencial, crie esse link, convide outras pessoas para participarem. Se essas pessoas não tiverem uma conta no Miro, mesmo assim elas conseguem entrar, tá? Então, quando você faz esse tipo de convite aqui, olha, qualquer pessoa com um link, e aí você pode definir uma senha, isso aqui é legal também, você quer restringir, né, tem algum tipo de informação confidencial, você consegue criar um link também com uma senha pré-definida, tá? Mas pensando pelo básico mesmo, para você começar a fazer os seus exercícios aqui dentro do Miro, o que eu recomendo é, obviamente, crie sua conta, comece fazendo um primeiro quadro e convide pessoas para participar com você. Pessoas que de repente também estão querendo aprender um pouco mais sobre o Miro, ou pessoas que efetivamente vão colaborar com você em algum projeto, em alguma análise. É muito interessante. Eu, particularmente, gosto bastante dos recursos que o Miro pode trazer para a gente aí, tá? A gente já organiza alguns workshops aqui dentro da Numen, né? Esse aqui é um exemplo real de um workshop, onde a gente tem uma série de envolvimentos, participações, onde o pessoal realmente colabora. Então, mesmo com todo esse formato remoto que a gente tem de trabalho hoje, o Miro consegue ser uma ferramenta aí que nos traz pelo menos um pouquinho para mais perto e eu creio bastante no poder desse conhecimento que é gerado através do que é colaborativo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou fazer aí vai ter um questionáriozinho super simples, tá? Basicamente para você falar um pouquinho aí do seu entendimento, o que que você gostou do Miro, como que você vê que você pode aplicar. É bem importante, tá? Preencha, participe desse formulário aí, não deixa ele em branco não, tá bom?
E mais uma vez quero agradecer vocês aí. Essa aula ela faz parte de um programa, de uma série de aulas da Jornada Lean que nós temos aqui na Numen. Se você não fez os outros cursos, eu recomendo que você faça, procure interagir, aprender e ganhar mais e mais conhecimento aí para que a gente possa desenvolver de uma forma muito produtiva essa jornada aqui dentro da Numen, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.